Olá, alunos. Eu recebi os vossos trabalhos em que olharam para o texto sobre a constituição do sangue e identificaram os termos técnicos e os significados desses termos técnicos. Preparei aqui uma pequena apresentação PowerPoint com algumas observações aos trabalhos. Espero que vos seja útil. Em primeiro lugar, os trabalhos que nós realizamos neste módulo de ciências têm um prazo para a entrega. Isso implica que vocês entreguem, de facto, os trabalhos dentro do prazo, dentro do tempo que está combinado. Esse tempo, esse prazo, está indicado sempre no Moodle, junto da própria plataforma onde entregam o trabalho. E esse prazo para entrega está pensado em que vocês tenham algum tempo para fazer o trabalho. Tento dar sempre o mínimo de 2 dias depois da aula para vocês entregarem. Penso que isso é tempo suficiente e no fim desse período, no fim dessa data, a plataforma fecha. Portanto, quem não entregou o trabalho a tempo, depois já não tem possibilidade de entregar o seu trabalho. Um outro aspecto tem a ver com a identificação do autor. Quem é o aluno que está a entregar o trabalho? Eu tinha-vos dito que era importante vocês identificarem o vosso nome em chinês e em português em todos os documentos que entregam. Disse também que podiam identificar esse nome no título do documento, por exemplo, TPC Aula 2 e depois o vosso nome, Fausto, ou pode estar dentro do próprio documento, no início ou no fim do documento. É igual, tanto faz. E até podem combinar pôr o nome no título e depois novamente no documento. O que não podem fazer é entregar um documento que não tem o vosso nome escrito em parte nenhuma. Porquê? Porque para eu corrigir os vossos trabalhos, o que é que eu faço? Eu vou à plataforma da escola e tiro para o meu computador os trabalhos. Se eu depois tenho no meu computador um trabalho que não diz o nome do aluno, nem no título, nem dentro do documento, eu não sei de quem é o trabalho e não posso dar uma nota a esse trabalho. Ok? Portanto, não se esqueçam, por favor, identificar sempre o vosso nome. Vamos agora olhar um pouco para aquilo que era realmente a tarefa em si. Construir uma tabela com termos e os seus significados. Como estava explicado no documento de apoio, no guião das aulas, vocês devem ter alguns cuidados na construção desta tabela. Alguns cuidados ao passar a informação que está no texto original, no texto de ciências, para uma tabela. Não foi muito difícil para vocês construir a tabela com os termos, mas alguns alunos tiveram dificuldade em construir a segunda coluna, em que vocês tinham de apresentar o significado desses termos de acordo com o texto. Isto, na verdade, foi um exercício, não é? Mas este exercício, na verdade, é muito importante para este módulo de ciências, até para esta disciplina de português para fins específicos, porque vos permite treinar a construção do glossário. No fundo, a tabela que eu vos pedi para fazer é um mini glossário. É um glossário só com os termos técnicos que estavam no texto sobre a constituição do sangue. Vamos só recordar muito rapidamente a estrutura básica da definição. Vimos que temos de ter um termo e o seu significado.
O termo e o significado estão ou podem estar ligados por um verbo. O significado é constituído pela classe geral e as características específicas. A classe geral, eu penso que não vos disse isso na última aula, mas digo agora. Normalmente a classe geral é um nome. Como podem ver aqui, estruturas da crosta terrestre. É um nome. Okay? Este exemplo que tenho aqui da definição é uma frase inteira que tem o termo, o verbo e o significado. Temos aqui novamente em cima a definição por meio de uma frase. Quando vocês estão a construir um glossário, que é o caso desta tabela, desta atividade que vocês tinham para casa, não vão escrever uma frase completa. Vão transformar esta informação no que se chama uma definição sinótica. Sinótica quer dizer que é mais pequena, tem menos palavras. E, para quem ainda não percebeu bem como fazer isso, fica aqui a sugestão. Numa definição que está numa frase, teremos o termo técnico, um verbo e depois um significado. Quando estamos a olhar para a definição do glossário, temos o termo técnico e temos o significado, mas já não temos o verbo. Além disso, não temos o artigo que estava aqui originalmente no texto. Seja aqui no termo, seja eventualmente no significado. Adicionalmente, quando um termo num texto está no plural, ao construir a definição do glossário, tentamos colocar no singular. Normalmente. Okay? Portanto, há algumas exceções, mas a regra geral é o glossário apresenta o termo da sua forma no singular. Então aqui temos um bom exemplo. O exemplo de alguém que nesta tarefa que eu pedi para casa, conseguiu identificar um conjunto de termos na primeira coluna e os seus significados na segunda coluna. Como podem ver, os termos estão no singular e não têm um artigo antes. Os significados não têm o verbo, ok? Portanto, não há aqui nenhum verbo de ligação. Não utilizamos aspas, okay? Portanto, embora nós estejamos a tirar informação de um texto, aqui não é necessário colocar aspas. Conseguimos ver também que esta pessoa identificou sempre uma classe geral, fluido, célula, e que essa classe geral é sempre um nome. E vemos ainda que esta pessoa não colocou um artigo antes. Não disse um fluido viscoso ou o fluido viscoso. Portanto, esta será a forma mais correta de construir a informação na tabela. Vamos agora ver também alguns exemplos que não estão tão bem, para termos uma maneira de comparar e ver o que é que pode ser melhorado. Okay? Aqui temos um caso de um aluno, ou de uma aluna, não me lembro, que entregou esta definição da palavra sangue. Okay? E vemos aqui que tem o artigo um fluido viscoso. O artigo 1 está no texto original. Mas, quando passamos a informação para esta tabela, para o glossário, nós não queremos incluir o artigo. Okay? Portanto, a forma correta seria sangue e depois fluido viscoso de cor vermelha. Aqui temos um segundo exemplo que não está tão bem quanto poderia estar. Plaquetas e depois
o seu significado, fragmento celular. Bom, há aqui em primeiro lugar um problema de concordância. Plaqueta está no plural, aqui também devia estar no plural. Fragmentos celulares. Mas a questão é, aqui só estamos a identificar a classe geral. Não estamos a identificar nenhuma característica específica desta classe. No entanto, o texto tem algumas informações, se nós procurarmos bem. Podemos, por exemplo, dizer que são fragmentos celulares situados no plasma. E também podemos acrescentar que estas plaquetas podem também ser designadas de trombócitos. Aqui temos um outro exemplo, que no fundo é o contrário do que vimos há pouco. O exemplo anterior tinha informação a menos. Este aqui tem informação a mais. Okay? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas organizadas em 3 frases diferentes. Okay? Isto já não é uma definição, isto já é quase um texto explicativo sobre os glóbulos brancos. Okay? Portanto, quando construímos uma definição, temos que conseguir condensar a informação numa frase ou, no máximo, em 2 frases. Temos aqui um outro exemplo de glóbulos brancos e aqui o aluno ou a aluna utilizou aspas para mostrar que tirou esta informação do texto. No entanto, quando estamos a construir um glossário, não queremos utilizar aspas. Okay? Portanto, as aspas não são corretas neste contexto. Além disso, esta pessoa tirou 2 informações do texto, de que são células incolores de forma irregular e a outra que são responsáveis pela defesa. De facto, no texto original, estas 2 informações estão separadas. Mas quando estamos a construir o nosso glossário, não podemos separar. Temos de juntar tudo numa única frase. Ok, aqui ainda temos um outro exemplo sobre a fagocitose, em que a pessoa diz que micro-organismos ou partículas sólidas são englobadas e digeridos por corpos estranhos. É verdade, é isto que acontece na fagocitose, mas falta aqui identificar a classe geral. A fagocitose é o quê? É um processo, é um mecanismo de defesa do corpo. Então temos que explicitar isso aqui no nosso glossário. Temos que dizer fagocitose, processo em que micro-organismos ou partículas sólidas e depois o resto da informação. Um último exemplo, okay, em que uma pessoa, um aluno ou uma aluna, apresentou uma boa definição, líquido espesso ordinariamente vermelho que circula pelas artérias e veias, mas o que não está bem aqui é o facto de esta definição ter sido retirada de um dicionário. E a atividade consistia em apresentar um significado a partir do texto que tinham para ler. Há aqui ainda um problema de formatação com muita informação em branco, mas isso é outra questão. Ok? Portanto, termino aqui esta exposição sobre o vosso trabalho de casa e espero que tenham encontrado aqui algumas sugestões, alguns conselhos úteis para vos ajudar a construir melhor as definições que depois vão estar no glossário que vão entregar para avaliação no fim deste módulo. Ok. Vemo-nos no próximo vídeo. Até já!